Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 172 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um líder de classe internacional. E para isso, hoje o tema é importantíssimo. Vamos falar sobre marketing, cérebro, inteligência artificial, como as marcas vão conquistar o consumidor do futuro. O nosso convidado é publicitário, possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em neuromarketing. Tem mais de 18 anos de experiência em marketing e comunicação e já passou por diferentes modelos de negócios, da publicidade tradicional à transformação digital. Em 2020, participou da criação de uma empresa que nasceu da fusão de duas agências e que hoje atua integrando estratégia, criatividade, tecnologia, dados, performance e inteligência artificial. A empresa atende a clientes no Brasil e no exterior e recentemente assumiu, por exemplo, a estratégia de comunicação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Mas talvez o aspecto mais interessante do nosso convidado seja a sua maneira de pensar marketing. Para ele, marketing não deve ser simplesmente uma despesa na DRE, mas precisa estar conectado à estratégia e aos resultados do negócio. O canal O Executivo tem a grande honra de receber o cofundador e CEO da Balk, André Pandaléu. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero que esse nosso papo aqui realmente consiga contribuir com muitos insights, muitas coisas boas aí para os ouvintes aqui, para os telespectadores nossos aqui. Olha, tenho certeza, viu? Porque o nosso público aqui, eu gosto de ver pessoas que têm uma atuação internacional. E eu vi você lá na Atlantic Connection, aliás, aproveito para mandar um abraço para o Tiago e para o Eduardo, que realmente fizeram um excelente evento ali no WTC. E as suas ideias, o jeito que você comunicou, a sua forma de pensar o marketing, aliás, até você um pouco, como é que eu vou dizer, reflexivo ali da hora que você estava conversando. Você é uma pessoa muito reflexiva, André. Eu fiquei com essa sensação que normalmente não é um comportamento muito que eu vejo no pessoal de marketing. Você é uma pessoa que gosta de pensar muito. Como é que é isso? Eu acho que eu não sou muito showman não, viu, para ser bem sincero, assim. Você... É, O foco do evento lá, como fala muito sobre internacionalizar empresas, levar para outros países, principalmente para Portugal, né? Então a gente foi com esse intuito lá para realmente falar um pouco o lado B, né? Todo mundo fala das coisas que deram muito é, certo, né? Nossa, essa empresa foi e sim, prosperou, sim. tá, mas e os caminhos? É árduo, né, quando você chega em outro país, né? Pois é, Então pois é. a ideia é realmente você realmente colocar a galera para pensar, porque o caminho é árduo, não é fácil não. É, eu achei interessante, porque normalmente o marqueteiro, vamos dizer assim, né, a pessoa, o profissional de marketing, quando ele vai no palco, ele procura colocar as coisas e tal. E realmente você tem razão, você entrou por um caminho que eu não esperava, pelo menos. Falei, puxa, realmente o André tem uma profundidade muito maior que eu estou acostumado quando eu vejo com as pessoas de marketing. E eu queria justamente começar falando sobre a sua trajetória, porque eu vi aqui que você começou em publicidade, tem 2 décadas já de experiência, foi incorporando mídia programática, analytics, gestão, estratégia e, mais recentemente, neuromarketing e inteligência artificial. Eu queria saber em que momento você percebeu que o marketing não podia mais ser tratado como uma área isolada da estratégia empresarial. Na verdade, eu sempre fui muito. Desde a época da faculdade, eu sou formado em publicidade, né? E desde a época da Sim, faculdade já tinha essa pegada mais de pensar mais na estratégia do negócio do que só na criação. Sempre, a grande parte dos meos colegas eu muito parte da criação, de criar é peça, né? E tudo verdade, é mais. verdade. Eu sempre já gostei mais dessa linha da estratégia, né? E aí, obviamente, que eu falo que eu comecei a pensar mais na gestão da empresa, nessa parte de estratégia, quando eu criei minha própria agência, eu comecei a olhar, eu tive que olhar para minha própria DRE, na verdade, né? Então, Sim, eu falo sim, que sim. eu comecei a parar de ser um pouco publicitário, quando eu entendi que o cliente não compra a peça. No final das contas, ele compra Uhum. muito mais a decisão ali, né? Vamos dizer assim, de, puta, eu não Uhum. posso Uhum. tomar sozinho essa decisão, vamos junto comigo? Então, eu comecei a entender É que o verdade. grande valor de uma agência e a nossa é muito mais esse olhar estratégico, né? Então, o meu trabalho do outro lado da mesa, eu queria deixar de ser uma linha de despesa no meu cliente ali, Uhum. para ser, putz, o último que eu quero cortar tem que ser a agência do André ali, porque realmente ele traz um É viés verdade. importante para o meu negócio, entendeu? Uhum. Então realmente eu vim de uma pegada desde a época da faculdade com isso, então por isso que depois eu fiz Uhum. MBA em gestão de negócio, para realmente entender um pouco mais a fundo, ver onde que Ah, realmente dói no calo ali, né, para realmente ver, poxa, eu tenho que realmente mudar o negócio do meu cliente, não só ficar fazendo peça, sim, jogando peça por aí, sim, né. sim.
Nossa, você fez gestão de negócio, realmente, então você realmente se interessou em ver a estratégia, não apenas como, às vezes, a gente vê isso como um discurso, assim, né, que uma pessoa de marketing tem. Você realmente foi atrás de entender o negócio de ponta a ponta, compreender coisas muito mais Exato, complexas que só, vamos dizer assim. De fato, você tem razão, né, André? Muita gente que vai para o marketing pensa só no lado criativo, né? Não imagina realmente exato. os meandros que tem de números, dados, informações E, no- para você e, influenciar normal, a estratégia. e normalmente é o lado que mais fraco ali, que pende ali, né? Porque quando eu falo É do verdade. financeiro, eu consigo mostrar os KPIs, perdão, financeiros. Quando eu falo do comercial, beleza. Quando eu tive de vender o marketing, engajamento, curtidas, É. audiência. Uhum. Pô, mas e isso aí, né? Como que eu consigo tangibilizar isso, né? É, Então é aí que a gente verdade. começou a pensar em como que a gente consegue realmente mexer o ponteiro da melhor maneira possível e começar a provar para o nosso cliente o quanto a gente tem valor também, né? Nossa, André, você sabe que mesmo para uma pessoa que trabalha praticamente como autônomo como eu, isso é uma perspectiva fundamental, porque você já recebe tantos números da agência, e você fala assim, mas e a venda? Mas e o, sabe, a gente vê um monte de número e às vezes até as pessoas estão entusiasmadas, não, o número está aumentando e está indo bem e tal, mas aquilo não converte nada e você fica meio perdido, né? Então, realmente, alguém que tem Uhum. uma visão estratégica pode ajudar muito, realmente, vamos dizer assim, ter a mesma perspectiva do cliente, né? E óbvio que o marketing ele não faz milagre também, né? Então, assim, obviamente que Sim, pode fazer a melhor campanha do mundo, mas chegar na ponta e o vendedor não vender, ou for mal atendido na ponta, o pós-venda for ruim, a culpa sim. não é do marketing, né? Então tem todas essas, esse joguinho de quebra-cabeça tem que ser feito, né? Você sabe que outro dia a minha esposa, ela é da área de marketing, inclusive, ela foi proprietária da agência Clique, acho que você deve ter conhecido em algum momento, tudo foi vendido em 2007 para um grupo inglês, e ela trabalha muito com essas percepções também. Uhum. Ela achou um produto, o produto era o que ela queria, quando ela chegou, então chegou, ou seja, a propaganda, tudo para ela e tal, quando ela chegou na loja, a vendedora não sabia do produto, e o produto estava É, exposto na loja. E ela falou: "Pô, como é que pode?" O cara ele não sabia falar se tinha alternativas, quais eram os outros modelos e tal. Eu falei: "Impressionante, o coitado do é, marketing fez tudo certo, na hora de fazer o exato, gol, a pessoa não está lá para exato. fazer o gol". Você Eu, não le- eu é. lembro eu lembro de um case da época da faculdade, estamos falando de 20 e poucos anos atrás, assim. Não vou falar a Sim, sim. marca para não comprometer, mas era uma coisa que era uma marca de chocolate que fez uma baita campanha de publicidade do chocolate, só quando saía no mercado não tinha chocolate. Eles erraram na Não tinha. distribuição, não tinha nenhum mercado de chocolate. Quer dizer, você gasta milhões na televisão, na época, né? Tinha TV e tal. Sei, 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 Pra sei, lançar sei. chocolate, você ganhava na ponta de chocolate para você comprar. Então tudo tem que É. ser bem estudado ali, né? É um joguinho de quebra-cabeça mesmo. E como você está com toda essa experiência, né, tem uma discussão que realmente é um pouco antiga, né, para as empresas, né, que o marketing deve gerar venda imediatamente ou construir uma marca que produza valor durante os anos. Na sua experiência, como que o executivo deveria equilibrar performance de curto prazo com construção de marca? Isso é ah, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque eu vejo que o Eu sei. Google, quando o Google chegou deturpando muitas coisas, né? E eu falo, Hum, eu uso o Google diariamente, o meu é time usa o verdade, é Google para fazer verdade. as campanhas, mas ele veio deturpando muito, porque antigamente era aquele negócio, era tiro de canhão, era TV, rádio, revista, e era isso que você tinha, e aí você ia nessa construção. Aí chegou um tal de Google falando, beleza, você paga R$ 100 no clique, e aí você consegue ver todo o resultado ali. Então ficava muito. Antigamente ficava, sei lá, X tiragens, X mil revistas, e você na esperança de que Sim, aquele negócio ia retornar. O Google é colocava lá verdade. R$ 100, 2 leads, beleza. Pá, pá. Então, eu vejo que isso também, até para a galera do marketing das empresas, os CEOs e tal, ficou um negócio, vou colocar tudo no Google, o Google eu consigo medir, né? Só que, Exato, exato. só que aí vai para uma provocação agora, mais atual, né? Se você coloca agora, abre o GPT agora e coloca lá quem que são os melhores fornecedores do meu setor. Se você não Sim, aparecer, você não está existindo mais hoje em dia. E isso aí é você consegue verdade, é só verdade. construindo marca, né? Então, assim, É a verdade. marca, ela tem um custo de aquisição ali para ser feito que não é só performance. Então, eu Uhum. vejo que deturpou-se muito essa questão. Puta, coloca só dinheiro em performance, tá, mas e a marca? E E a eles não marca? competem hoje, eles têm que compor, né? Então, assim, eu vejo que o executivo hoje ele não tem que escolher um em detrimento ao outro, né? Ele tem que dar uma Uhum. ponderada ali, tem que ter um investimento forte, obviamente, na performance ali, mas tem que ter no branding. Eu cansei de Uhum. ver empresas que chegam aqui na agência, não, coloca tudo em Google e em fundo de funil para poder gerar lead. Tá, mas vou gerar lead de uma empresa que ninguém conhece.
versus uma empresa que É todo mundo difícil. conhece, É qual que é a difícil. vantagem? Você está gastando dinheiro à toa, né? Então, Uhum, assim, uhum, tem algumas métricas que a gente acaba medindo, que é o CAC, por exemplo. Beleza, ao longo do tempo que a gente começou a trabalhar, uma marca forte já derruba o CAC, né, o custo de aquisição do uhum, cliente. Então, isso é uma uhum, métrica uhum, importante para a gente poder ver. E aí a gente uhum, só uhum, consegue fazer isso ponderando campanhas com branding, awareness e tudo mais, junto com campanha de lead uhum, também, né? Então, a gente tem uhum, que também. Eu não entendo que uma coisa mata a outra ali, sabe? O negócio tem que andar em uhum, conjunto para que o topo de funil ali, o awareness, o branding, ele comece a crescer, porque no fritar dos ovos, no longo prazo, você acaba não tendo que gastar mais em mídia, basicamente, uma vez que você está com a marca forte. Você vai gastar mais uhum. gastar uma grana com mídia, vai, Coca-Cola. Ela gasta com negócio mais, Sim, coloca o Papai Noel dirigindo o caminhão lá. Então, assim, é um é negócio muito verdade. mais, né, muito mais de criação ali, que é o que os grandes publicitários gostam de fazer, do que venda, É venda, verdade. venda, venda, lead ali, sabe? É verdade. É verdade. Não, e eu acho que realmente esse equilíbrio, ele é bastante complexo para todas as empresas. Para mim, me surpreende muito hoje, né, porque eu sempre digo para as pessoas: "Olha, você precisa, aparecer, mostrar suas ideias, faz um texto, faz uma newsletter e tudo mais". E me surpreendeu que recentemente o CEO de uma empresa do interior de São Paulo escreveu para mim, e sabe quando você fica tentando descobrir como que o cara chegou até você? Eu falei: "Pô, mas eu não sei como esse cara chegou até a mim", porque era do interior e tal, não tinha nenhuma ação específica, nem tinha participado de nenhum evento recente. E quando chegou no final da conversa com ele, eu falei: "Vem cá, desculpa a pergunta, mas como que você chegou até a mim?". Cara, você não vai acreditar, ele havia colocado todas as características dele no ChatGPT, porque ele já tinha já a personalização dele, a parametrização, e ele perguntou para o ChatGPT qual seria o coach mais indicado para ele. E o ChatGPT deu três coaches para ele, eu estava em primeiro lugar, mais dois. E aí foi engraçado, porque ele primeiro consultou o segundo. Né? E ele falou assim: puxa, não gostei tanto. Aí ele veio conversar comigo e falou assim: não, puxa, realmente estava legal. Eu falei: caramba, o ChatGPT está fazendo É, dessa forma já e está conseguindo acertar nesse nível, porque assim, eu achei inacreditável. E aí que eu fiquei pensando, quanto que as pessoas estão ignorando isso que as pessoas estão fazendo sim, hoje, quanto que as marcas, né, estão ignorando isso que as pessoas estão fazendo hoje, de uma maneira que não é aleatória, não é pensar, eu encontro um coach para mim, não, não, elas estão colocando todos os parâmetros ali, falando, não, qual que é o mais indicado e tal, então, exato. realmente é uma construção. Eu acho que essa é a regra de ouro para as marcas do momento, é pensar em como está o posicionamento de cada uma delas nas IAs. Porque isso eu não vou nem falar que é futuro, isso é agora já, igual você falou, o cara Não, é procurou lá e agora, apareceu você. Então isso aí, é agora. quem tá deixando isso de lado, tá deixando dinheiro na mesa aí, viu? É, não, realmente, enquanto você não é mais momento nem de pensar quando isso É, vier a acontecer, não, isso está acontecendo agora, já, o momento já está pedindo você pensar nisso, como que você está, o que você tem de informação vasta e ao longo dos anos também na internet que possa ser buscada pelas IAs. André, você se exato. especializou em neuromarketing e você estuda justamente a relação entre comportamento, emoção e decisão de consumo. Bom, acho que é meio óbvio, né? Até que ponto nós realmente somos consumidores racionais? Porque o que me ocorreu agora, até diante desse exemplo que eu dei para você, é que existe uma tentativa de ser racional, né? Olha, coloca as Uhum. informações ali na IA e vê o que é melhor para mim. Mas como é que a gente faz para explicar para o executivo, né, para ele compreender o funcionamento do cérebro humano e para construir uma comunicação mais eficaz, tendo em vista que nós realmente não somos, na maioria das vezes, um consumidor tão racional assim? Legal, é uma pergunta bem legal. Eu há uns 10 anos atrás, eu fiz um curso de programação neurolinguística, né. Eu Sim. sempre gostei muito dessa questão de como funciona o cérebro, né, essa questão da escolha do ser humano, e tal. E aí quando eu fiz o meu MBA, o meu professor da última matéria que a gente teve lá, ele tinha mestrado em neuromarketing. Aí eu falei: "Poxa, eu já tinha Ah, ouvido sim. falar em neuromarketing", mas eu falei: "Puta, mas para mim neuromarketing é só uma palavra bonita que os caras criaram para tentar ganhar mais dinheiro aí, né". E aí eu falei: "Não, Entendi. realmente", aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a ver: "Poxa, bacana, realmente não é só um termo aí que criaram aí", e aí foi que eu me especializei, fiz uma pós-graduação, faz acho que 2 anos aí que eu concluí essa pós. E aí, existem alguns dados, que falam que 95% das nossas decisões diárias são irracionais. Então aquela questão de: "Puta, eu vou Uhum, escovar o dente, que roupa que eu vou colocar?", você vai fazendo. E uhum. obviamente que as suas decisões de compra também são irracionais. Isso aí por quê? Entendi. Porque o nosso cérebro, desde das cavernas, ele não.
vamos tentar simplificar, ele não quer decidir bem, ele quer economizar energia. Esse que é o ponto. Entendi, Então, o que claro, acontece? claro. Quando eu vou fazer uma campanha, quando eu fazer qualquer coisa, o que eu fizer para deixar mais mastigadinho pro cliente ali tomar a decisão dele, é melhor. Então, eu vou dar um exemplo que é o mais clássico de todos, assim. Por que na Páscoa você gasta R$ 200 num ovo que tem 100 gramas de chocolate, sendo que a mesma marca com meio quilo custa mais barato que isso? Porque é Verdade, racional, é é verdade. naquele momento, tem o viés da escassez, que se não for naquela época, não vai ter outra época, tem aquela questão Pega de, puta, mal. um ovo. Pega mal se você chegar na casa do seu sobrinho de 10 anos com uma barra de chocolate, não com ovo. Então, então você começa a falar, poxa, então realmente o cérebro, apesar de você tem toda a parte racional, essas compras são irracionais. Isso é racional. Até quando você Sim, sim, é acha que você verdade. está racionalizando, eu vou comprar um iPhone Sim, 17 novo, porque eu vou usar. Às vezes você compra, você faz a compra, depois você tenta se convencer que aquela compra for boa. Então, assim, eu é comprei um verdade, é iPhone verdade. novo. Não, eu comprei porque esse aqui tem 2 megapixels a mais, você tira uma foto na semana, entendeu? Não, mas porque isso aqui, o É dia que eu verdade, é verdade. precisar. Então, você acaba tendo esse tipo de escolha. Então, isso começou a me fascinar. Eu falei, poxa, e que não é manipulação, né? E Sim, também, sim, sim. quando eu comecei a pesquisar muito sobre isso, o pessoal falou, então, você usa o neuromarketing para manipular a pessoa, para você. Não, não é uma manipulação, é você entender como o cérebro da pessoa funciona, né? E aí, com base naquele funcionamento, beleza, como que eu consigo persuadir, né? Como que eu consigo Sim, sim. arrumar esses atalhos para gastar menos energia do cérebro da pessoa para ela realmente escolher meu caminho, o caminho que eu quero ali, vamos dizer assim, né? Isso em tudo, Perfeito. até o RH da empresa pode também ter algumas técnicas ali para poder, como que eu vou conversar com o meu funcionário, como que eu vou fazer tal coisa. Então isso aí ajuda muito, assim, em várias nuances da sua vida, principalmente nas empresas, né? Não, sem dúvida. Inclusive, sabe que esse é um tema que a gente conversa muito sobre em coach, que é o cuidado que você tem que ter quando você chega à conclusão que você tem que persuadir alguém. Porque Exato. se você persuadir alguém a fazer. Bom, persuadir é você fazer a pessoa fazer algo que ela, a princípio, pelo menos, não deseja fazer, né? Uhum. Então, é claro que, vamos dizer assim, se você parar para pensar um pai, né, que vai dar comida para o filho pequenininho, ele está persuadindo, né, a fazer uma Uhum. coisa que é boa para a criança, mas que ela não está afim de fazer. Mas se você realmente for exagerado, né, nisso na vida adulta, vamos dizer assim, principalmente numa questão de compra e venda, e você fazer a pessoa e fizer a pessoa comprar algo que ela na verdade não deveria comprar, ou ela não desejava, isso realmente pode jogar contra Sim. você, né? Tem que ser Que, usado é, com que, muito que aí entra cautela. aquela questão da manipulação, né? Que É vai, vou dar manipulação, um só, exemplo, exatamente. do Black Fraud, Black Fraud que o pessoal fala, metade do Backflip. dobro. Aí eu estou manipulando a pessoa para comprar uma coisa que sempre foi o mesmo preço o ano inteiro, É entendeu? verdade, super Então, decepcionante isso, né? exatamente, exatamente. É. Não, tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu acho que essas ideias, né, de que existe uma fórmula de você vender para qualquer pessoa qualquer coisa, eu falo: "Olha, a venda, de certo modo, é muito mais uma descoberta do que propriamente você persuadir alguém. Você, das Exatamente. pessoas que querem comprar, por exemplo, no meu caso, mentoria ou coach, eu descobrir aquelas que realmente podem comprar de mim, estão interessadas, e não querer porque uma pessoa que não está precisando disso, não quer, não vai comprar porque eu vou persuadir de que ela precisa disso e tal", não é bem por aí É, a questão. o grande lance é você ah, estar na memória da pessoa quando ela precisa de você. Exato, Acho que é o ponto. exato, Então, assim, então, puta, eu preciso de um coach. Puta, exato. Silvio, eu já vi o podcast ele em algum momento, puta, é ele, entendeu? É isso, É é você estar nesse momento da cabeça da pessoa. É isso. É exatamente esse conceito que às vezes eu vejo que as pessoas têm dificuldade, até porque, né, André, todo mundo tem metas de vendas, né? Então chega uma hora que o cara, qualquer coisa vale ali para ele conseguir trazer um Exato. cliente para dentro da empresa, às vezes não traz um cliente que vai ser um cliente de longo prazo, né? Eu penso muito nisso, assim, olha, o cliente recorrente, que depois de 5, eu tenho clientes que compram de mim já há mais de 10 anos, então, assim, é isso que faz você crescer, não é você a venda uma vez só, pronto, acabou, aí o cara não está muito afim, não comprou porque queria, se achou meio manipulado e tal, né? Tem que ter muito cuidado com Exato. isso. Até porque às vezes esse Durante cliente de longo prazo que indica para outro, que indica para outro, que indica para outro, né? Que é aquele genuíno ali, né? Que é o que vai ficar com você, que é o que pois realmente é, vai gerar valor no longo prazo, né? a gente está falando de métricas, André, eu acho muito curioso, hoje as pessoas estão tão preocupadas com o NPS, tanto é que outro dia eu fui curioso, eu fiz um pedido para uma empresa nos Estados Unidos e fui muito bem atendido.
Pô, eu escrevi uma frase para o atendente ali, falei: "Poxa, olha, eu conheço o dono da sua empresa e você realmente incorporou o espírito dele, parabéns, aí realmente você fez um atendimento muito bom". E a resposta dele foi assim: "Puxa, você poderia me dar uma nota ali no NPS?" Falei: "Pô, que engraçado, né, eu tô falando para o cara ali: 'Olha, muito obrigado, você fez muito bem o seu papel'". Não, ele quer um número ali para que Virou a não vai. métrica dele, né? É interessante porque não vai abarcar tudo que ele fez realmente de bom ali naquele momento, né. Então é curioso, isso aí eu acho que perde um pouco a humanidade, né, na verdade, né, Exato. da Tudo vira distinção, assim, métrica. de Tudo tudo vira vira métrica, métrica. porque depois vem É, essa pessoa que te atendeu versus a outra, quem tem mais pontuação? Ah, ganhou uma viagem no final do ano, tá, mas qual que é a parte genuína ali de você atender bem, né? Virou uma métrica, né? exatamente, e tira, existem muitas formas de você atender bem, então, olha, nem não necessariamente aquilo que está na métrica, você fez uma coisa que foi muito valiosa para mim, mas que não está em métrica nenhuma, né, então, enfim, Uhum. realmente é uma questão para a gente refletir. André, durante décadas, as empresas disputaram atenção por meio de televisão, rádio, jornais e revistas. Depois vieram Google, Facebook, Instagram, TikTok, influenciadores e uma quantidade praticamente infinita de conteúdo. Hoje parece que temos um problema ainda maior. Ninguém mais tem atenção sobrando. Como que uma marca consegue ser percebida em meio a esse excesso de informação? Acho que vai muito em linha desse negócio que a gente tem, tudo que a gente tem falado até agora, né? A gente falou Sim, agora sobre essa questão da atenção, né? A atenção, ela deixou de ser um recurso escasso, né? Antigamente, como a gente falou agora há pouco, era TV, revista e rádio, acabou. Era aquilo ali. sim, sim. Hoje não, hoje você tem 1 milhão de possibilidades, 1 milhão de influenciadores, nano, micro e tudo mais. É verdade. Então acho que o recurso hoje que está mais escasso é o que a gente acabou de falar, a memória. A pessoa lembrar quando ela precisa estar você na memória dela. Né? Então, assim, enquanto a atenção está mais barata, que agora eu coloco lá R$ 100 no Meta e eu vou aparecer para 1 milhão de pessoas, né? A Sim, sim. memória que está cada vez mais complexa porque você está disputando espaço em 4 segundos com o cara passando no feed ali. Né? Então, assim, É verdade, é a- a- verdade. acho que o estado da arte, né, é a marca tá disponível na memória no momento exato que ela tem que ser considerada. O exemplo É verdade. da pessoa que está procurando num coach no GPT aparecer você. Então você aparecer quando Uhum. o cara da pessoa está procurando e ou, né, a pessoa está sendo impactada por você pelos seus conteúdos no YouTube, no Spotify. Puta, tô precisando de um coach. Putz, Silvio, já vi várias. Então, assim, eu acho que é nesse viés que a gente tem que começar aí. E esse é um ponto Uhum. que é muito de médio e longo prazo. A gente não consegue É fazer mais verdade. isso no imediatismo ali, porque a atenção virou um commodity, né? Você hoje está disputando, Virou. você está lá, você tá no feed com a sua marca, lá está disputando com um cachorrinho feliz, com um bebezinho, com não sei É, o é que isso lá, com mesmo. outro concorrente É isso mesmo. seu. Hoje a impressão virou preço de banana, ali a pessoa está fazendo, nem lembra que viu sua marca ali, né? Então, assim, eu acho que é uma construção de muito trabalho de formiguinha. Eu acho que a regra de ouro aí de hoje para frente vai ter que ser esse trabalho de formiguinha, que há uns 10 anos atrás eu falo que essa questão do Meta, do Google, era uma coisa que, não, você tem que estar lá. Agora não mais, Uhum. agora você tem que estar nessa questão mais de branding mesmo, de médio e longo prazo, sustentando tudo isso, né, e equilibrando o prato aí. É verdade, André. É interessante você falar isso, porque quando eu vim da área de computação, tá, na década de 80 e 90, e depois, um dos primeiros trabalhos que eu fiz nessa área de desenvolvimento executivo foi falar sobre marketing pessoal, que tem um conceito que nós chamamos de conversa de elevador, aquele pitch, né, rápido, Uhum, que a gente precisa conquistar a atenção de alguém, né? Mas hoje eu olho isso, eu falo assim, engraçado, há uma distorção total nas pessoas, que uma coisa é você chamar a atenção dela. Outra coisa é que você precisa ter conteúdo realmente, você precisa ser relevante, falar coisas que são importantes, e isso não dá para você fazer em 15 segundos. Eu percebo até no meu caso, muitas vezes eu vejo, por exemplo, tem um evento, antigamente se dava uma palestra de 1 hora e meia, hoje se pede participações de 20 minutos, e eu falei: "Olha, exato, não que você não possa passar uma mensagem, até memorável em 20 minutos, mas se você realmente quiser ter um conteúdo de qualquer tema, um pouco mais profundo, você precisa realmente gastar o tempo ali para entender onde ele começa, o que está acontecendo, qual é a mensagem importante nos dias atuais. Até eu comentava com você, né, que às vezes eu vejo as pessoas sendo entrevistadas e você ouve mais o entrevistador do que o entrevistado. E eu falo sim, assim, olha, mas como que a gente vai entender, por exemplo, quem é o André, o que faz a Balc, se eu ficar falando aqui? Não vai exato. ser possível. Então, Mas, é interessante, porque enfim, desculpa até né, te cortar, mas ficou tão fragmentado que eu falo, bom, mas quem que está sendo ouvido nisso de maneira profunda, né?
Mas esse é um ponto que, assim, como os algoritmos e como essas plataformas estão ensinando a gente a agir, né? Então, Pois é, você pois é. vai, qualquer vídeo que você vê no YouTube hoje tem aquele corte inicial de 3 segundos, com aquela mensagem, com aquele corte, para depois, você interessou? Aí você vê o resto. A própria palestra lá no É, Connection, eu tive 20 minutos para sim, poder dar o meu recado. pois é. Quem quis se aprofundar mais no cafezinho veio conversar comigo, mas assim, hoje a atenção está muito escassa nisso e é muito conteúdo, é muita coisa, então tá difícil até para a gente processar tudo o que está acontecendo, né? É verdade. Eu lembro, inclusive, que havia um programa no passado naquela Bravo TV que chamava Por Dentro, Inside the Actor Studio, né? Por Dentro do Actor Studio, que era uma entrevista longa do James Limpton com atores de Hollywood. Nossa, era entrevista assim de 1 hora e meia, 2 horas. Pô, eu adorava ver Uhum, aquilo, porque realmente você ouvia o cara, entendia a história dele, o que ele tinha, como ele pensava, a arte de atuar e tudo mais. Então, eu acho assim, se você está interessado no tema, você quer profundidade. E acho que esse que é exato. o ponto, assim, eu falo, poxa, se tenta tanto capturar a atenção das pessoas que se esquece de que aquela pessoa que curte aquele tema vai buscar profundidade e aí, de repente, você não acha, né? Porque tudo é vídeo de 5 minutos, 2 Exato. minutos, 1 minuto, cortes e tal, até se achar a origem daquilo, às vezes é complexo e não sei para onde está caminhando, viu, André? Porque hoje eu vejo até que se pensa em coisas realmente de segundos, assim, que você tem que capturar a atenção, senão não vale para o algoritmo. Eu acho isso E bem na esquisito. verdade, todas as próprias plataformas, elas começaram a se, até, acho que até por conta do TikTok, né? Elas começaram a se Sim, sim. adaptar para esse tipo de coisa. Então, o YouTube, você vê que lançou o Shorts lá, exatamente para. E as pessoas Exatamente. começam a pensar nos podcasts de 1 hora, o que que eu vou falar aqui para cortar, porque um podcast de 2 horas tem que virar 200 cortes. Então, elas começam a pensar É muito mais verdade. em monetizar o corte do que o podcast, né? Então, as É pessoas vão verdade. muito E mais para tentam lacrar, né? dar. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. A pessoa quer falar, não, tem que falar uma coisa impactante, porque a hora que É, corta fica bacana e tal. Eu falo assim, mas se a gente tá. Aliás, como eu te falei, foi isso que me chamou a atenção. Eu falei, se você quer realmente fazer as pessoas refletirem, não dá para você ficar lacrando o tempo todo, você tem realmente que colocar uma ideia exato. um pouco mais bem explicada, alguma coisa assim que a pessoa consiga ver começo, meio e fim, não apenas esses aforismos assim, de que as pessoas acham que com isso então vão tomar uma decisão estratégica. Eu falo, olha, não vai, então, isso depende de muita profundidade, você tem que saber de onde extrair essa profundidade, né? Exatamente, exatamente. É, André, você também acompanha de perto a evolução de influenciadores virtuais e já analisou o contraste entre experiências como a da Vodafone, que utilizou uma apresentadora criada por inteligência artificial, a da Lu, da Magalu, da Magazine Luiza, desculpe, que Uhum. construiu uma personalidade própria ao longo de muitos anos. Na sua opinião, o consumidor quer autenticidade humana ou simplesmente uma experiência que pareça autêntica? Eu acho que o parecer autêntico, ela pode depor contra, né, a marca, né, que aí entra naquela questão da enganação, da manipulação que a gente falou agora há pouco, né, acho que assim, Sei, sei, sei. a Lu, se a gente for parar para pensar, ela tem toda essa, ela tem aí uns 10 anos de Lu, né, e obviamente que Sim, sim. não é uma IA que fala por ela, é alguém que fala por ela, né, então assim, vamos dizer que ela tem até uma biografia, né, vamos dizer assim, ela foi construída, ela tem sido É construída, verdade. e ela nunca quis se passar por um ser humano. Esse é o ponto. É verdade. Uhum. Pega o Dolinho lá, mamãe, você é. O Dolinho, ele também tem a biografia dele ali, vamos dizer assim, É também verdade. de anos de construção. Né? Então, assim, eu acho que, primeiro, que eu não acho que o influenciador humano vai parar de existir, pelo contrário, acho que o humano sempre vai confiar no humano ali, né? Eu acho que a utilização dos influencers digitais aí via IA, eu acho que ela tem que ser muito bem ponderada, né? Uhum. Porque o que eu acabei de falar, ela não tem, ela tem um rosto ali, mas ela não tem um passado, ela não tem uma história. Então, ver como que vai construir isso? E assim, na minha opinião, assim, é deixar muito claro que aquilo ali não é um ser humano. Exatamente porque Sim, sim. para não virar contra, porque assim, obviamente que se eu tiver um influencer de IA, e a gente está até trabalhando em alguns aqui aqui na agência, tá estudando como Sei, pode sei. fazer isso, é, facilita muito a sua vida. Eu consigo gerar 100 vídeos com influenciador de IA em minutos. Eu não consigo gerar 100 Verdade. vídeos com influenciador humano, porque imagina o tempo de tela, a gravação, blá, blá, o cara erra. Então, assim, obviamente tem suas vantagens. Só que é ver
como eu vou colocar isso para rodar, né? Eu acho que esse que é o grande desafio, não sair fazendo porque tem gente fazendo. Eu acho que o grande desafio aí também é dar uma ponderada, deixar claro que é uma IA ali, eventualmente, ou deixar escrachado que é uma IA, então, igual a Lu antigamente nem era IA, né? A Lu era feita 3D mesmo, mas a Lu nunca quis passar como um ser humano, ela tem 3 jeitos de É humano, verdade. mas ela nunca quis passar, ela nunca quis enganar ninguém, falando, não, eu sou um ser humano aqui, entendeu? Então é só ver como que as marcas vão conseguir utilizar e tirar o melhor proveito disso, porque de fato você consegue otimizar muito o seu tempo ali, né? Só que tem que usar com parcimônia. Uhum. E isso daí me leva, inclusive, para uma outra questão, André. Hoje a gente fala de todos esses recursos, principalmente tecnológicos, mas principalmente a inteligência artificial. Isso está produzindo, na sua visão, um marketing de melhor qualidade? Zero. Zero? Zero. Zero. Se você. Aí que tá, né? Se você abrir seu Instagram agora, você vai ter uma enxurrada de posts completamente iguais. Mesma fonte, só troca Nossa, a é cor. verdade, cara. Você olha e fala assim, putz, isso aqui Verdade. foi o Claude que fez, foi o GPT que fez, foi o Gemini. É. É igual, é igual, é igual. Então, assim, o custo da produção, óbvio, caiu a zero. Hoje, não diminuindo, mas o mercadinho da esquina consegue fazer um monte de post Claro, ali, claro. né? Verdade, verdade. O problema, ou seja, o seu custo, né? Você vai pagar talvez a IA ali, mas o seu custo vai, vamos dizer, caiu para zero, né? Mas Uhum. o que não caiu para zero é o que vale a pena você produzir ou não. Né? Porque de Uhum. fato Uhum. é uma coisa que eu tenho falado muito com os meus sócios aqui. A IA não vai nunca vai transformar uma empresa ruim em boa. Ela só vai Uhum. acelerar o que todo mundo está na direção que está indo. Então, quem tem uma É estratégia verdade. clara, muito bem definida, consegue executar mais rápido. Quem não tem vai errar mais rápido, mais barato e com alcance maior aí, entendeu? Então, assim, É verdade. é até um termo que a gente tem utilizado muito aqui na Balk, que é o Human AI Synergy, né? Como que a gente consegue usar IA para potencializar o que tem que ser potencializado, né? Então, assim, a Uhum. gente tem um processo, uma metodologia que a gente criou chamada Balk Sync aqui, que até então a gente demorava uns 2, 3 meses para poder produzir uma consultoria bacana ali para o Sei, cliente e sei, tal. sei. A gente treinou mais de 20 agentes de IA, a gente consegue fazer a mesma consultoria com a mesma qualidade em um mês, em 3 semanas. Mas Caramba. sempre com o olhar de um ser humano junto. A gente que treinou Claro, aquela IA, claro, a gente claro. que revisa Claro, aquela claro. IA. Então, assim, a gente pegou e potencializou o meu negócio. A gente não terceirizou para a IA. O que a gente vê é que tem muita Sim, sim, gente sim, claro. terceirizando para a IA a criação, e você vê aquelas criações com tudo errado ali. Às vezes a pessoa quer fazer um post dela mesma, com a IA, você vê que não é a mesma pessoa, tá desfigurada a pessoa Não. ali, entendeu? Né? Então, em resumo, ficou muito barato fazer, né? Só É que assim, verdade. continua caro saber ver o que vale a pena fazer. Acho que esse que é o grande É ponto, né? verdade. Então, assim, em Sim. resumo da sua pergunta, acho que empobreceu muito quando a gente fala do marketing, mas muito porque a grande massa começou a usar de uma maneira muito vai, pela rapidez, e deixou É de verdade, é pensar no que verdade. tem que ser feito, sabe? Eu acho interessante porque eu vejo que as pessoas não têm noção da complexidade que é o marketing e elas acham que elas podem, né, usando essas ferramentas, então, agora eu sou o marqueteiro aqui da minha própria empresa, do meu próprio negócio. Exato, E realmente assim não tem as perspectivas de todos os detalhes que você precisa não apenas conhecer, mas saber articular para gerar realmente uma peça eficiente, uma campanha eficiente, uma campanha estratégica, como que é a sua preocupação. E aí, como as pessoas estão com a ferramenta na mão, então ela faz aquilo que ela acha que é marketing e toca o barco, né? E realmente eu fico exatamente, pensando como que é isso do lado de vocês, né? Ter que competir com isso, acho que é muito difícil, porque com certeza o preço vai lá para baixo, né? exato. Das É muito saber como que a gente consegue. A gente no ano passado, a gente fez um clipe inteiro do Paulo Ricardo em IA, inteiro, de ponta a sim, ponta. sim. Assim, obviamente que se fosse feito na mão, né, ia demorar muito mais, ia custar muito mais caro do que foi. Só que assim, Pois foi é. tão trabalhoso quanto. Então, assim, foram meses Já percebi produzindo, isso. É, foram acho que mais de 10 IAs que a gente usou para poder fazer o vídeo inteiro, sim, né, sim. o clipe inteiro. Então, assim, não é tão simples. O fato é que, às vezes, por Uhum. conta de tudo que a gente falou, da rapidez, de querer fazer as coisas rápido, pega, joga lá no cloud, faz um post assim, assim, assado, essa aqui é minha foto. O cara faz, ele nem olha e já posta. Né? Então, você vê que É tudo verdade, fica é verdade. igual. Né? É Então, verdade, é verdade. E você sabe uma outra coisa também? Você tem certos influencers que dizem que você pode ganhar muito dinheiro tendo um canal sem rosto, né? Só para pega um tema e fala sobre aquele tema. E por coincidência da nossa conversa hoje, hoje especificamente, eu vi pela manhã
me chamou a atenção, porque passou no Instagram uma mensagem, eles falavam sobre alguma coisa no celular, inclusive, enfim. E aí, a hora que eu estava fazendo o scroll, passou de novo a mesma coisa, com imagens um pouquinho diferentes, mas era a mesma sequência das informações. Eu falei, nossa, olha só, o cara aqui tá fazendo um canal sem rosto, o outro também, mas eles estão falando exatamente a mesma coisa. Eu falei, nossa, vai pasteurizar Vai. tudo, a pessoa achando que vai ganhar dinheiro dessa forma. Eu falo, mas como vai ganhar dinheiro dessa forma? Todo mundo igual, não tem o menor cabimento, né? Não É, tem sentido. eu não lembro qual que é a frase que o pessoal tem falado, vire um unicórnio de uma pessoa só, sei lá, uma coisa assim, seja um unicórnio. Você fala, tá bom, se fosse fácil, todo mundo era bilionário, né? É sempre assim, né? Eu sempre digo para as pessoas que o produto mais vendável que existe é a promessa de sucesso, né? Esse é o É. produto que todo mundo quer comprar, mas é só uma promessa, não é de sucesso, é a promessa de sucesso. E antes da gente falar um pouco mais a fundo da Balk, André, você é CEO da empresa. Eu queria saber um pouco, já que o nosso canal aqui ele fala com o público executivo, como que é o seu estilo de liderança? Como que você se vê liderando pessoas? O que que você gosta de fazer como líder de pessoas? Eu falo que a gente já tem um sucesso bem grande aqui na agência. A gente é o quarto ano consecutivo que a gente tem o selo do Great Place to Work, né? Olha E, que e legal. pra gente é muito gratificante esse tipo de chancela, porque o mercado de agência, ele vem já, desde a época que eu era na faculdade, assim, de um mercado meio, para não falar outra palavra, meio esquisito aí, né? Era muito É normalizado aquele negócio de virar madrugada fazendo peça, era até, é até por verdade, conta é verdade. da série lá. Então assim, era muito normalizado. Nossa, é elegante fazer isso, né? Só que assim, você é totalmente contra toda a parte do psicológico das pessoas e burnout e tudo É mais, né? verdade, é verdade. Principalmente Então, as novas quando lá, gerações. então, quando lá atrás, em 2007, quando a gente resolveu abrir a primeira agência, a gente veio com esse viés assim, falou, putz, eu quero abrir uma agência exatamente para não ser igual às agências, né? E parece que eu estou falando uma ladainha aqui, só para vender, mas é Vamos ver. verdade, a gente tem um compromisso, inclusive está nos nossos valores, lá no estatuto aqui da Balk. É, Uhum. a gente tem um compromisso muito forte com os seres humanos aqui na agência. Então, assim, Ah, eu entendo que assim, as pessoas elas têm que, para elas conseguirem gerar os resultados que eu quero que elas gerem para os nossos clientes, elas têm que estar num lugar legal, elas têm que estar bem, né? Então, assim, a gente, obviamente que a gente está longe de ser a agência ideal, ser a empresa ideal, mas a gente sempre tenta priorizar, beleza, qual que é o bem-estar ali, como que a gente consegue fazer um mínimo de um lugar bacana para as pessoas quererem ficar, né? Então, assim, a gente entende que o nosso maior ativo são os seres humanos que tem aqui. Porque isso, uhum. apesar de que muitas pessoas acham, falam, que a IA vai substituir o ser humano, pelo contrário, pelo menos por Hum, enquanto eu não vejo isso, né? Então, assim, o também nosso não. maior ativo são os seres humanos, que eles são os criativos para poder criar as campanhas bacanas, que isso uma IA não faz também, né? Então, assim, Uhum, o uhum. nosso modelo aqui de gestão na agência é muito pautado realmente em como o ser humano consegue fazer. Tanto é que BALC, né, é um acrônimo de Be All You Can, né? Então, assim, seja tudo que você puder fazer. Nossa, O próprio olha só. nome da agência, quem deu foram os funcionários. Então, assim, a gente, Maravilha, maravilha. A BALC foi fruto de uma fusão de outras duas agências. Então, eu vim de uma agência junto com um sócio, que chamava Draco. Aí veio uma outra agência chamada Sopa, à época, com mais 3 sócios. E aí, quando a gente fez a fusão, a gente falou, putão, foi o seguinte, por que não deixa o pessoal dar um nome para a agência? Porque o motor da agência são eles, não somos nós. Nós somos só 5 Uhum. gato pingado aqui, né, numa agência grande, assim. Sim. Vamos dar esse... Então, foi bacana que foi um puta trabalho legal, assim, a gente marcou um dia, um churrasco ali para todo mundo apresentar para a gente a ideia. Na hora que eles falaram Balk, por que o Balk e tudo mais, puta, na hora a gente comprou a ideia. Assim. Então, assim, a gente empodera Maravilha. muito as pessoas nessas decisões, a gente traz muito elas para o negócio mesmo, assim, porque eu entendo que é assim que você consegue realmente trazer um modelo de gestão mais eficiente. Quantas pessoas trabalham na Balk hoje, André? Hoje nós estamos em 30, acho que são 30 pessoas cravado. A gente tem, a gente tem, a gente tem 3 em Portugal e as outras são aqui no Sim. Brasil. E só para terminar essa questão de liderança, você tem algum líder de referência ou não? A liderança sua foi construída ao longo do tempo? Você pegou vários modelos? Como que é isso? Eu falo que assim, eu tenho alguns que eu me inspiro, que eu gosto muito, assim, Sim. e muito, porque assim, querendo ou não, quando eu abri a Draco, a primeira agência,
junto com o meu sócio, a gente saiu da faculdade e abriu a agência. Então a gente Nossa. nunca teve aquela expertise que muita gente tem, tipo, trabalhei X anos numa agência, peguei a experiência. Eu canso de ver matérias assim, né? Olha, a agência com 1 ano de mercado acabou de pegar a conta XPTO. Você fala, cara, com 1 ano só? Lógico, o cara É, saiu de uma outra agência, que o outro cara da outra agência claro, tem claro. 30 anos de mercado. Então a gente saiu com o TCC debaixo do braço, batendo nos lugares, ó, Uhum, eu sei fazer isso aqui, me dá oportunidade. Então foi meio que a uhum. gente foi construindo muito assim. Então assim, obviamente que você consegue, a gente vai vendo assim. Então João Branco para mim, eu adoro o que ele fez no Sim, McDonald's, os conceitos que ele esse, faz. O Hugo Rodrigues, o Oliveto, obviamente. Então tem alguns ali que quando eu olho e falo, cara, tipo, e não só publicitários mesmo, de sim, negócios sem mesmo dúvida. assim. Então tem uns Sim, ali sim, que eu sim. falo, cara, esses aqui são grandes inspiradores, assim. Não, bem legal, bem legal. Eu tive a oportunidade teve um ciclo grande que eu atendi muitas agências entre 2000 e foi quando inclusive eu conheci a Ana, né, entre 2008, mais ou menos 2014, que nossa, aí que eu fiquei vendo realmente o que era agência de publicidade, a complexidade que é, e as enormes transformações que vocês estão vivenciando já Uhum. há algum tempo, né, e como esse mercado ele é realmente muito dinâmico. E até por conta disso, André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Balc. Ah, não, eu tenho uma pergunta antes sobre o nome da Hum. Balc, que sempre eu sou um cara um pouco clássico demais, né? Por que vocês escrevem com B minúsculo no começo? Tem algum motivo? Putz, aí eu deixo com a área de criação para falar para De você. criação. Ah, então tá bom. Eu achei curioso, eu falei assim, por que ele escreve com minúsculo? Aí, né? Só uma curiosidade. Mas assim, Não, na verdade, na construção assim da agência, assim, a grande maioria do pessoal que a gente tem com a gente é da Gen Z, né? Então, e como a gente meio que, a gente está na segunda marca da logotipo da Balk e tal, essa é a segunda versão, mas desde a primeira também era com B minúsculo, e a gente, eu imagino que no dia que eles defenderam para a gente era realmente trazer essa questão da modernidade, da movimentação ali, mais fácil de uhum, aplicar em peças tal. Então foi mais por uhum. conta disso que eles criaram dessa maneira. Não, bem legal. Bom, agora falando sobre a Balco, você tem uma atuação, inclusive, em outros países. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, um executivo, um CEO está assistindo nós aqui, e hoje realmente é tão difícil esse entendimento da diferenciação das agências, né? Que tipo de problema um executivo, uma empresa tem hoje que seria ideal contratar a Balco? Essa é a pergunta difícil, hein? Na verdade, como eu falei lá um pouco no começo, eu comecei a enxergar a Balk muito mais como um braço estratégico do que só Sim. operacional nas empresas. Porque eu Uhum. via que, primeiro que até a IA veio agora, assim, né, de uns 2 anos para cá, mas Sim, já de sim. uns 5, 6 anos para cá, eu via que estava muito comoditizado. Né? Então, as empresas contratavam 10 posts no Facebook, 3 blog posts. A gente começou a se questionar, poxa, mas onde tem valor em vender volumetria de posts, isso não agrega em nada, né? Isso aí Sim. na nossa visão, né, obviamente. E aí foi quando a gente começou a reconstruir, repensar a Balk, bom, a gente precisa ser um braço estratégico do nosso cliente. Obviamente que a gente tem Entendi. toda a parte de produção, vou fazer os 10 posts, mas eu que Uhum. vou ter a estratégia desses 10 posts junto com o cliente. Vou entender o porquê Sei, desses sei. 10 posts. Por que não 8? Por que não 12? Então, assim, eu comecei a entender essa nuance de uma melhor maneira possível. E então, quando vem um cliente para a gente, perguntando, bom, por que eu tenho que contratar a Balk? E normalmente eu falo assim, porque muito provavelmente e eu vejo que muitas dores de mercado, tem muita agência que não entende o briefing do cliente, tem muita agência que não entende o que o Ah, cliente faz, tem muita agência que é não verdade. entende o que move o ponteiro do negócio do cliente, tem muita agência que só entra para fazer os posts. Então, e aí eu entro Uhum. falando exatamente a primeira frase, eu tento entrar para não ser mais uma linha no DRE de despesa do cara. Eu tento entrar Sim, realmente sim, como um sim, sim. custo operacional ali para realmente fazer o negócio acontecer para ele assim. Então, eu falo Uhum. que o nosso grande forte aqui na agência hoje é esse viés estratégico. Tanto é que Uhum. quando a gente, independente do projeto que a gente pega, a gente tem um processo que a gente chama de Bulk Sync, que eu falei um pouco no começo, que é Uhum. exatamente prestar como se fosse uma mini consultoria ali de um mês, para Sei, realmente sei.
ser mais estratégico, né? Ver qual que são os KPIs de fato que vão mover o ponteiro do negócio do cara, qual que são os valores dele, qual que são as personas que ele tem, qual que é o público-alvo, quais são os stakeholders. Então a gente coloca na mesa todos os stakeholders ali para realmente, putz, aqui beleza, agora eu sei qual que é o negócio, agora eu sei a estratégia, aí agora eu vou fazer a operação, né? Tanto é que eu tenho clientes, a gente tem um braço na Balk que chama Balk Consulting, que tem cliente que só faz consultoria com a gente pega, faz a consultoria, depois dá na mão da agência dele fazer as coisas. Então, assim, exatamente porque a gente entendeu que o grande valor nosso está nessa parte estratégica de negócios. Entendi. Quer dizer, um executivo se sente, vamos dizer assim, conversando na linguagem dele com vocês. Ele não precisa, vamos dizer assim, Exato. não é apenas o CMO, o próprio CEO pode conversar com vocês, que vocês vão compreender o que ele vai precisar, ou vão estudar o que ele precisa realmente para desenvolver o marketing. É por aí, mais ou menos. Exatamente. Tanto é que, assim, é interessante que, assim, normalmente as primeiros papos que a gente tem, a gente quase não faz pergunta de marketing, né? É Então, mesmo? normalmente a gente chega assim, para o CEO, para o CMO, me falar qual que foi o último cliente que fechou com você, né? Mas o bom, né? Olha Aqueles, só. eu queria 10 iguais a esse aqui. E aí ele me Uhum, fala o nome, tá? Por que que ele escolheu você? E aí vira e uhum, mexe, aí ele fala alguma coisa, tipo, escolheu porque eu sou, sei lá, o meu produto é azul. Tá, mas isso é o que você acha ou o que esse cliente que fechou com você falou para você? uhum. Então a gente começa meio que, às vezes vai até na ferida ali, né, do cara, Que mas legal. realmente para poder tentar entender onde que a gente está colocando o pé e onde que realmente a gente consegue mover o ponteiro e dar valor, sabe? A Uhum, gente até faz umas perguntas meio tipo que pode depor contra a gente. Beleza, se a Balk chegar na sua empresa e não fizer nada, o que vai mudar na sua empresa? Se ele falar que vai uhum. continuar igual à empresa, qual que é o meu valor estar na empresa? É zero. Sim, Agora você fala, não, sim, se é você verdade. fizer um negócio bacana, putz, estou dependendo de 3 clientes aqui porque eu estou com 80-20 aqui. Ah, não, é porque eu estou perdendo espaço na minha concorrência. Então, se ele tem um negócio um pouco mais claro do que a Sim, Balk pode sim. ajudar, puta, beleza, aí a gente já começa já ir no lado mais estratégico, né, até chegar no tático operacional. Não, bem claro. E, André, a gente se conheceu naquele evento do Atlantic Connection e você realmente tem atuação em Portugal e outros países europeus, pelo que eu vi. Você também trabalha essa estratégia de internacionalização da empresa? Não, na verdade a gente, grande parte dos nossos clientes em Portugal são empresas que saem do Brasil e vão para Portugal e precisam Sim. também desenvolver o projeto lá. A gente tem alguns clientes agora que são já frutos lá de Portugal mesmo. Então, assim, a gente não Sim. atua no processo de internacionalizar a empresa. A gente atua no processo de comunicar para a galera que está lá. Perfeito, perfeito. A minha pergunta, eu quis também te falar isso, mas eu falei de uma maneira um pouco sofisticada demais, eu acho. Então, assim, a empresa que está indo, por exemplo, para Portugal, vocês conhecem como fazer a comunicação nesse país, é isso? Exato. Obviamente que tem algumas empresas, por exemplo, que a gente, até por conta desse bulk sync que eu falei, a gente atua com um Uhum. braço consultorial. Obviamente que a gente, se você falar, vamos para a Polônia, puta, eu não vou ter propriedade para fazer uma consultoria da Polônia, porque eu não Claro, estou lá, eu claro. não sei como é que é. Portugal a gente já está lá uns 6, 7 anos, então tem uma boa propriedade para falar como que o consumidor português se comporta, o que, que funciona, o que não Uhum. funciona, e aí eu consigo dar algumas diretrizes do tipo, poxa, a comunicação tem que ir por esse lado, o marketing tem que ir por esse lado aqui, mas sempre com pelo menos algum respaldo, porque tem que ter alguns respaldos legais. Então, vou dar um exemplo. Tem um cliente que começou a querer fazer um hambúrguer diferente lá em Portugal. Só que às vezes alguns insumos que ele usa no hambúrguer aqui no Brasil não pode ser utilizado lá. Então ele É teve que mesmo? achar fornecedores lá diferentes. E aí eu não fiz essa ponte. Quem fez essa ponte foi a Atlantic Hub, inclusive, que estava lá ajudando, Sim, sim. auxiliando eles lá na parte de internacionalização. Exatamente porque eles têm todo já o caminho das pedras de regulação tal que eu não tenho. Eu já entro na parte do marketing. Agora eu preciso comunicar, preciso ver preço, produto, como que eu vou distribuir, como que eu vou comunicar isso aqui. Uhum, uhum. E justamente esse evento que a gente se conheceu, falávamos muito sobre as diferenças de Portugal em relação ao Brasil. O que que mais te surpreendeu na comunicação com o mercado português? Hum, eu vejo que assim, é, em grande resumo, tá? Bem a grosso modo, eu vejo que o brasileiro ele acaba sendo muito mais emoção e o português mais razão. Então, assim, É, né? para eles lá,
a questão da prova social é muito importante, a prova do QI, né, indicar um outro é muito importante, o Sim, olho sem no olho dúvida. é muito importante. Então lá, por exemplo, eventos convertem muito mais do que fazer um post no Instagram, por exemplo. Entendeu? Sei, Então, sei. Sei, sim. isso conta muito para eles, né? Fora toda a parte de como que é o comportamento deles lá. Lá não tem tapinha nas costas, passa lá em casa hoje, entendeu? Não tem com eles lá. Então, a construção Uhum. da confiança de marca lá é extremamente mais complexa, mais demorada que aqui no Brasil. Então, coisas bestas, por exemplo, aqui eu mando uma proposta no e-mail, se amanhã eu mandar via um e-mail, o cara responde, alguma coisa assim. Lá, você manda um e-mail, puta, daqui 2 semanas vem a resposta, ó, abriu o e-mail, uma coisa assim. Então, assim, é Uhum. diferente como as coisas se lidam lá, Uhum. e, consequentemente, também a comunicação, né? E, obviamente, Uhum. que uma coisa que eu falei lá na palestra, não é só traduzir também, que é muita gente, ainda mais quando vai para Portugal, vou dar um exemplo de Portugal, acha que é pegar Sim, sim. a campanha, pegar o site, jogar para o português de Portugal e achar que está arrasando, entendeu? E lá, às vezes, uma Uhum. palavra errada, o contexto errado, você acaba É. colocando tudo a perder, entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, isso foi o que ficou mais presente para mim naquele evento. O timing do mercado português, ele é muito maior do que no Brasil, que tudo é um pouco acelerado, um jeito meio americanizado de ser. E lá não, lá realmente você tem que ter uma conquista real do mercado. A pessoa realmente vai ter que conhecer você, vai ter essa questão das indicações, os eventos, Exato. você realmente ter proximidade. Isso ficou muito claro para mim, E essa diferença. às vezes você tem que, muitas vezes na verdade, você tem que abrir mão até do seu modelo de negócio original lá. Então, por exemplo, a Sim. Balk lá, ela, assim, nós prestamos os mesmos serviços, só que o como a gente presta lá é diferente daqui. Lá, o português, ele é bem avesso, pelo menos nesse começo de relacionamento, a fazer FIIs longos, de mensalidades longas. Né? Entendi. Aqui, aqui você vai começar um trabalho e você assina um contrato de 12 meses. Lá, É poxa, verdade. esquece. Lá você começa às vezes com um mês, vamos ver o outro, vai renova, vamos ver o outro, e você vai devagarzinho. Então, assim, é bem Entendi. diferente. Então, a gente teve até que modular o nosso negócio lá para realmente se enquadrar como que eles fazem lá a comunicação e Uhum. o Uhum. marketing, sabe? Então, às vezes, Uhum. eu já vi muito do Benício lá, um dos sócios da Atlantic Hub, falando isso, que às vezes o cara chega lá querendo, putz, vou vender mundos e fundos aqui esse produto, putz, esse produto não encaixa aqui não, filho. Ó, Não até em encaixa. termos de geolocalização, puta, eu quero ir para Lisboa, não, você tem que estar em Porto, em Lisboa não funciona. Então, Uhum. até isso tem que contar. Não, é bem interessante, porque eu fico pensando, né, quando a gente olha para Portugal, a gente vê um país pequeno em relação ao Brasil, mas ele é Sim, muito estratificado, muito bem muito. definido, inclusive os mercados, qual produto é mais indicado para onde, né? Então é um mercado amadurecido, né? Isso que eu vejo, né? Que tem, Sim, tem já muito bem definido como você abordar, onde abordar e tudo mais. exato. André, olha, você falou de maneira tão boa aqui a respeito das coisas, estamos completando quase uma hora já aqui, então vou aproveitar para Caramba, falar para o nosso público que daqui a pouco eu vou fechar o sinal, tenho mais algumas perguntas para fazer para o André, que a gente vai entrar na conversa controversa. Você que está assistindo pela primeira vez, é a sessão do nosso podcast onde nós reservamos para temas um pouco mais polêmicos. Para você ter acesso, você precisa assinar o nosso podcast, tem um link aqui embaixo, onde você vai poder ver não apenas a conversa controversa desse episódio, mas de todos os outros 171 episódios anteriores. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever. André, uma coisa que sempre a gente fica pensando, assim, olhando para tudo isso que está acontecendo hoje no marketing, vendo a trajetória de onde a gente chega, é possível a gente olhar para daqui a 5, 10 anos e mais ou menos ter uma ideia de para onde o marketing está indo, ou está muito difícil de visualizar o futuro do marketing? olha, eu acho que a pessoa que pegar e falar o que vai acontecer com o marketing daqui 1 ano e acertar já tá. Essa aí Já já, está bom. já tem ganho. Porque tá, eu acho que tem alguns gráficos que mostram, né, aquela curva de atuação da tecnologia, né, que ele vai indo, de repente ele dá um boom, assim. Eu acho que é muito complexo falar como o marketing vai atuar. O que eu vejo é o que não vai mudar, né? Então, assim, obviamente, o comportamento do consumidor ele vai mudando a partir até das gerações tal e tudo mais. Só que o grosso, vamos dizer assim, o porquê ele compra, o como ele consome, isso aí acaba não mudando, porque aí é muito do cérebro como que a gente foi constituído, né? É Então, verdade. então assim, o meio vai mudar. Então, assim, antes era a prateleira do mercado, aí virou Google, aí virou Marketplace, aí virou feed, agora são os agentes de IA.
Então, assim, o que vai mudando é sempre o intermediário que está ali no meio, mas a marca e o consumidor nas duas pontas, isso é obviamente que tem que haver uma adaptação, mas é meio que, vamos dizer, são dois transatlânticos no meio com uma lanchinha aqui no meio, né? Então, Sim, assim, é verdade. porque o que até então, o que tem mudado na minha visão, que eu falo, assim, putz, eu acho que é uma tendência até então os intermediários eles vendiam espaço. Então o próprio Google, como eu falei, Sim, o verdade, marketplace, verdade. você comprava espaço para estar lá, gôndola na prateleira do mercado, puta, eu vou estar no topo lá. Agora você tem que começar a vender o critério. Quando a gente pensa em IA, eu estou vendendo Sim, muito sim, mais aquela verdade. questão do critério. Como que eu vou ser encontrado? Então, assim, até para já ficar uma dica aqui já para os CEOs e os executivos, eu acho que é muito importante fazer aquela pesquisa que eu falei no começo. Vai no GPT, procura quem é o melhor no meu setor. Se você não tiver isso aí, não aparecer no GPT, acho que a lição de casa é tem que escrever com clareza, em algum lugar público estruturado, seja no Wikipedia, no Reddit, ou até no seu próprio site que seja, né? O que a sua empresa faz, para quem ela faz, por que ela existe, por que ela é a escolha certa. Isso aí, isso aí assim, parece básico, né? Mas assim, se você não aparece, é nisso que as IAs estão indo atrás. E é Uhum. muito você se colocar na posição. A gente tem feito muita consultoria, Silvio, para algumas empresas de DEO, né? Que é o Uhum. SEO voltadas para os generativos, né? E a gente Uhum. tem algumas perguntas que a gente faz, e junto com o cliente, que a gente atua muito a quatro mãos do cliente, se você fosse o seu cliente, como que você procuraria no GPT, no Cloud ou qualquer IA Sim, sobre sim. isso aqui? Qual que é a melhor geladeira? Qual que é a geladeira mais barata? Qual que é a melhor, Brastemp ou Com? Quais são as 30 principais perguntas que vêm à sua cabeça? Você tem que fazer essas 30 e você tem que estar na IA nas 30. Esse que é o ponto. Uhum. Então, assim, é muito importante, eu acho que, se eu fosse falar em tendência, eu acho que esse é o negócio que, assim, é para agora. Você tem que começar já a aparecer Uhum. nas IAs. Existe um desafio muito grande, porque cada IA pensa diferente, então o cloud é É diferente verdade, é verdade. e cada uma tem ainda vários cérebros dentro, então só o cloud tem 5, 6, sei lá, tem o Fable, tem o Uhum. Sonnet, tem vários. Então, e às Verdade, vezes você verdade, verdade. aparece e às vezes você aparece em um, não aparece no outro. Então, Uhum. e não existe uma regra, é muitas vezes em teste e fazer a coisa acontecer ali. Então, assim, é Verdade, muito verdade. importante você começar a se posicionar, pensar em como que você vai ser encontrável por essa galera. Porque daqui a É pouco eles vão verdade. comprar por Uhum. você mesmo, né? Então, assim, Uhum. você não vai acabar disputando espaço ali, mas você tem que estar presente de uma maneira. Uhum. Só uma curiosidade, você consegue dizer assim, quais são as IAs que você tem mais prestado atenção, que você tem utilizado mais? Ah, o cloud todos os É, dias. tá usando mais. O Claudio Cloud estou usando todos mais os também, é dias. verdade. Todos os dias. O GPT para coisa mais básica, eu acabo usando Uhum. ainda, mas aqui na Uhum. agência a gente tem o Cloud Pro ainda, que é o pago, assim, para ter mais Sim, sim. recursos para a gente, assim. Mas são as que eu mais utilizo, eu, né? Aí você pega o pessoal da criação, aí o pessoal da Claro, criação claro. vai pros mais viajados de fazer vídeo e tal. Mas Sim, sim. assim, o cloud é uma coisa que é engraçado que eu fico pensando, puta, como que eu existia sem o cloud há 3 meses atrás? É mais ou menos assim, porque ele acaba É, ajudando muito a gente, né? essa é a sensação mesmo, né? Realmente a organização dele te ajuda muito. Ele é um assessor de alto nível, realmente, para você trabalhar. E antes de a É. gente passar para a conversa controversa, André, uma questão que sempre me chama muito a atenção, pelo fato de eu desenvolver executivos, é que a emoção mais importante da gente fomentar é a serenidade, né, nos nossos funcionários, para eles poderem ouvir melhor o que a gente deseja e tudo mais. E eu, tanto na palestra quanto aqui, eu vejo que você, apesar de falar bem rápido, mas você transmite uma certa serenidade. Você é sempre sereno assim ou não? Tem hora que realmente a emoção fica um pouco mais forte? Olha, se tá transmitindo, eu fico feliz, porque eu sou um poço da ansiedade, você quer saber? É mesmo? Nossa, não é tão assim, não. Eu acho Sim, que é um desafio grande manter a serenidade, ainda mais num mundo sim, sim. rápido que a gente está hoje em dia. O FOMO, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você fica Isso é meio. verdade, isso é verdade. Não é fácil manter a serenidade, não. Mas se passou essa impressão, confesso que eu fico feliz. Mas aqui por dentro é um poço de ansiedade. Aquele bonequinho do Divertidamente fica louco aqui dentro. Sei, 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 entendi. Não, para mim você passou assim, você usava muito rápido, mas tudo bem, é normal, não, pessoas de marketing, mas ao mesmo tempo não me pareceu ansioso, pareceu muito mais uma personalidade mesmo, muito, muito veloz, pensa muito rápido, tem muita coisa para falar, então
Mas interessante, muito bom saber. Bom, na verdade, no seu mercado, né, André, quem não é ansioso, né? É muito difícil, porque a pressão É. é enorme, né? Realmente não é muito fácil Quem não teve um burnout ainda no meu mercado ainda, pode subir já não tá no placar ali em cima, porque... Em breve terá, em breve terá. Mas, André, olha, eu realmente eu queria agradecer muito pela sua atenção, realmente foi muito gentil de ter aceitado tão rapidamente aqui o meu convite. Queria agradecer pela sua gentileza de ter passado tantas informações relevantes aqui, a sua experiência, e agradecer e convidar você, quem sabe, numa outra oportunidade, estar aqui conosco novamente no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado, viu? Com certeza, sempre à disposição aí. E para você que fica por aqui, também, meu muito obrigado. Semana que vem, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Obrigado, André, gente. E começando a nossa conversa controversa, a gente falou um pouquinho sobre manipulação. Eu queria entender o seguinte: você trabalha com neuromarketing também. O quanto que, do outro lado, o consumidor também, de certo modo, deseja um pouco ser orientado para a sua decisão, para simplificar um pouco da vida dele. Isso também acontece?